1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ele, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Até aqui por enquanto. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, estamos diante da tua palavra, que é a espada do Espírito, que corta, Pai, que penetra a alma, espírito, que divide, Pai, que penetra o nosso mais profundo ser, ó Pai, que, ó Pai, é como um martelo que esmiuça a penha, que é como fogo que destrói toda palha, Senhor. Ó Pai, eu te peço que a tua palavra, Pai, venha penetrar em cada mente, em cada coração. Eu te peço nesse momento que cada oposição, cada barreira, Pai, resistência à tua palavra, caia por terra em nome de Jesus. Que cada mente seja levada cativa à obediência de Cristo Jesus, que tu possas abrir o nosso entendimento para compreender, ó Pai, a tua palavra, a tua mensagem, que tu possa também, ó Pai, abrir o nosso coração, ó Pai, para que essa palavra venha encontrar repouso no nosso coração e venha produzir os frutos que ela foi designada, porque eu creio na tua palavra que ela nunca volta vazia. E eu te peço em nome de Jesus, que todo espírito de sonolência, de distração e de roubo da tua palavra seja neutralizado nesse momento e expulso desse lugar, e que o Senhor possa me conceder graça, porque eu conheço as minhas limitações, mas o Senhor não é limitado, e eu coloco a minha vida mais uma vez em tuas mãos, declarando a minha total dependência de ti. Por isso eu te peço, Espírito Santo, assume esse púlpito e fala com poder, com autoridade, com unção, Pai, ao coração de cada um dos teus filhos, ó Pai. E que a tua palavra, Pai, venha nos abençoar, ó Pai, ainda que venha nos confrontar, ó Pai, mas nos abençoe, nos fortalece, nos alimente, Pai, mais uma vez através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como costume, o tema da mensagem dessa noite é aprendendo com Ana. E eu quero trazer algumas lições que eu aprendi com essa mulher de Deus chamada Ana. E eu creio que vai nos abençoar aqui essa noite. Para a gente entrar nessa mensagem, eu quero pegar vou trazer um contexto que está acontecendo aqui. Eu quero que você imagine junto comigo, vamos entrar para dentro da história da vida dessa mulher chamada Ana. E aí eu queria que você imaginasse comigo um casal apaixonado, assim igual eu e minha esposa. Sabe, um casal apaixonado igual a Ailton, sua esposa, né, Ailton? Imagina um casal apaixonado. A jovem Ana e o seu marido Eucana. Os dois, irmãos, eles vêm de
famílias com uma boa condição financeira. Então, imagina a festa desse casal, a sua festa de casamento parece um conto de fadas, irmãos. Esse casal é um casal feliz, esse casal é um casal cheio de planos, cheio de projetos para o futuro. A sua casa é uma casa cheia de paz e alegria. Ana parece que está vivendo um sonho. Um marido abençoado que a amava profundamente, uma bela casa, uma condição financeira estável. Só faltava uma coisa para coroar esse relacionamento. O que é? Um filho. Na nossa vida também a gente tem um monte de projetos, né, irmãos? Mas muitas das vezes as coisas não saem como a gente planeja. Muitas vezes os nossos projetos caem tudo por terra. Não é verdade? Eu me lembro, às vezes, por exemplo, quando a gente está criando um filho, a gente começa a ter sonhos para o filho, começa a fazer projetos para o filho, né? Como os irmãos, alguns irmãos sabem, meu filho não está na casa do Senhor. Meu filho cresceu na casa de Deus, mas hoje está desviado. Aliás, ele nunca teve um encontro com Jesus. E uma coisa que doía na minha alma, quando eu ouvia alguns pregadores falando que se você não ganhar a tua família ainda, se você não ganhar o teu filho ainda, é porque as pessoas não têm visto Jesus em você. É porque Jesus não está, que os teus filhos, tua esposa, não têm visto Jesus em você. Isso feria minha alma. Isso feria, me entristecia o meu coração. Até que um dia eu me deparei com a parábola do filho pródigo. E você vai ver que o filho pródigo, o problema dele não é o pai dele. Você vai ver que o filho pródigo tem um pai amoroso. O pai queria o melhor para o filho. Mas o filho, ele escolheu seus próprios caminhos. O pai tinha planejado muita coisa para o filho. Mas infelizmente as coisas não saíram da forma que se tinha planejado. Mas mais à frente, esse filho cai em si e ele volta para casa, né? E ele é restaurado pelo pai. Então a primeira coisa que eu quero falar para os irmãos, muitas vezes a gente tem tudo planejadinho, tudo certinho, né? Parece que as coisas estão fluindo, só que muitas das vezes todo o nosso planejamento cai por terra. Porque muitas das vezes as coisas que a gente planeja não saem da forma que a gente queria que acontecesse. Então, essa mulher está vivendo uns contos de fadas, um marido que a amava, uma boa casa, uma condição financeira estável. E aí os pais, tanto de Ana como de Eucana, dizem, olha, eu não vejo a hora de ser vovô. Eu não vejo a hora de ser vovó. Vamos fazer uma criança logo aí, para alegrar essa casa. E a princípio, isso trazia um gozo no coração deles, eles queriam e começaram a tentar. E começaram a tentar, e continuaram tentando. Só que os anos foram passando, irmãos. E Ana não engravida. Imagina uma situação incômoda. Imagina uma situação constrangedora. Naquela época, diante de uma sociedade machista, onde as mulheres não tinham muito valor, exceto se elas tivessem filhos e de preferência, macho. Mas por que a preferência era macho, pastor? Porque todo judeu, eles tinham uma palavra profética de que viria o Messias, da descendência desse povo. Então todo judeu, ele queria que o filho que nascesse, o seu filho fosse o Messias. Por isso que a preferência era homem. E é interessante, você vai ver no Salmo, que eu vou trazer aqui, você vai ver lá na bênção, quando Rebeca sai de casa, que ter muito filho era sinal de prosperidade, era sinal de bênção do Senhor. No Salmo 127, olha o que diz a palavra do Senhor, no versículo 3 a 5, Salmo 127, diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos
da mocidade. Ele diz no versículo 5: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quanto pleitear contra os seus inimigos à porta. Glórias ao Senhor. Feliz aquele que enche a sua aljava, que tem um monte de filhos. Olha qual a bênção dos parentes de Rebeca, lá em Gênesis capítulo 24. Para ela, quando ela sai para se encontrar com Isaac para se casar, no capítulo 24 de Gênesis, versículo 60. Glórias ao Senhor. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Glórias ao Senhor. Então, ter muito filho naquela época, irmãos, era sinal de bênção do Senhor, sinal de prosperidade, sinal de alegria. Mas se uma mulher naquela época fosse estéril, irmãos, ela não só não teria muito valor, ou não teria valor nenhum diante da sociedade, como também ela seria vista como uma pessoa amaldiçoada, maldita. Então, irmãos, Ana, ela começa a viver uma pressão. Ana e Eucana começam a viver uma pressão dos familiares, para que Eucana se casasse de novo. Por quê, pastor? Porque havia um costume entre os israelitas da época: se você se casasse com uma mulher, e essa mulher fosse estéril, você como homem, você tinha o direito de se casar novamente, de ter uma segunda mulher, para que através daquela segunda mulher suscitasse descendência, tivesse filhos, para que o seu nome não se apagasse do meio do seu povo. Então Eucana, que amava muito a Ana, a princípio ele resiste. A princípio ele não aceita, ele não quer saber dessa história. Mas, porque apesar de Ana ser estéril, dela não ter filhos, não ter dado filhos a Eucana, Eucana amava profundamente a Ana. Mas com o passar do tempo, irmãos, e com a pressão tanto da família como da sociedade daquela época, Eucana cede, e ele se casa novamente com uma outra mulher chamada Penina. E definitivamente, o conto de fadas que Ana estava vivendo acabou. E a sua vida, pai, se transforma no inferno. Por quê? Porque de repente Ana vê uma mulher estranha entrando na sua casa, se deitando com seu marido e tendo filho com eles. No versículo 2, olha o que diz: tinha ele, Eucana, duas mulheres. Uma se chamava, se o nome de Ana está em primeiro, porque ela foi a primeira mulher, e a outra, Penina. E aí está uma inversão agora. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Penina começa a ficar à frente, porque ela tinha filhos, e Ana fica jogada, porque ela não podia ter filhos. Então, a partir do momento que essa mulher chamada Penina, ela entra dentro de casa, da casa dessa mulher, porque enquanto as nossas lutas, né, Getúlio, seja lá no trabalho, seja fora de casa, entre os familiares, é uma coisa, mas quando a luta se transforma para dentro da nossa casa, todos os dias, Penina, ela se transforma num espinho na carne de Ana. Ela se torna a sua rival, porque Penina, com todas as suas formas, ela estava tentando roubar, tomar Eucana de Ana. A casa de Ana, onde reinava a paz, irmãos, se transforma em um lugar de constantes brigas, porque Penina não perdia uma oportunidade de alfinetar, de entristecer, de magoar a Ana. Olha o que diz no versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente, para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Glórias ao Senhor.
Imagina a situação dessa mulher, como as coisas mudaram de uma hora para outra, como depois que essa mulher entrou dentro da casa dela, Ana começou a sofrer de uma forma tremenda. Ana se sentia frustrada, Ana se sentia derrotada, impotente, Ana se sentia humilhada por Penina, Ana se sentia esquecida até por Deus, irmãos. Mas Ana tinha um sonho. E qual era o sonho de Ana? Ter um filho. Então, Ana, ela começa a buscar incessantemente em oração a Deus, para que Deus pudesse cumprir o seu sonho, que era ter um filho. Primeira lição aqui que eu aprendo com Ana: os planos de Deus para nossas vidas são maiores que os nossos. Fala para o teu irmão aí: os planos que Deus tem para a tua vida são maiores que os teus. Qual era o plano de Ana para a vida dela? Era que ela tivesse um filho, glórias ao Senhor. Mas Deus desejava dar a ela vários filhos, e dentre esses filhos, um filho que seria juiz, sacerdote e profeta, Samuel. Fala para o teu irmão aí: os planos de Deus para a tua vida são muito maiores e muito melhores que os teus. Glórias ao Senhor. Você tem planos? Deus tem também planos para você. Segunda lição que eu aprendo com Ana: ainda que eu esteja vivendo o pior momento da minha vida, mas se eu creio que a minha vida está nas mãos do Senhor, e que Ele tem o controle sobre todas as coisas. Quantos querem nisso? Que Deus é soberano, que Ele tem o controle sobre todas as coisas. Ainda que você esteja vivendo o pior momento da sua vida, Ana estava vivendo isso. Eu posso crer que aquilo que hoje é motivo de grande tristeza na minha vida pode ser transformado por Deus em motivo de grande alegria no dia de amanhã. Aleluia! Por isso que a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Qual era o motivo da tristeza de Ana, irmãos? Porque ela era estéril. E é interessante, quem havia deixado a Ana estéril, irmãos? Quem havia deixado Ana estéril? O Senhor. Olha o versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Irmãos, grupo familiar, por que Deus fez isso? Nem a nossa pergunta para Deus: por que Deus permite certas situações na nossa vida? Por causa dos seus propósitos eternos. Deus, Ele quer glorificar o nome dEle através dos nossos problemas. Deus quer manifestar a sua glória em nossas vidas e nos mostrar que não há impossíveis para Ele. Deus quer mostrar para aqueles que estão ao nosso redor que Ele é Deus em nossas vidas. Eu estava ouvindo, eu tenho sido muito abençoado por um pastor chamado Luciano Subirá. Tem ministrado muito ao meu coração, tenho sido abençoado pela vida dele, pelo ministério dele. E ele tem um ministério de cura, tem ministério, ele flui nos dons espirituais. E ele disse que ele estava numa igreja, ministrando, ele ministra dentro e fora do país. E durante a ministração, ele percebeu que a unção de cura estava sobre a vida dele. E naquele momento que ele sentiu que a unção de cura estava sobre a vida dele, o Espírito Santo falou para ele: olha, fala para a igreja que aqueles que têm problema de útero, alguma doença no útero, ou esterilidade, que venham à frente, para que você possa orar por elas. E aí quando ele disse isso, começou a se levantar um monte de mulheres, vieram à frente, só que por último veio uma mulher também correndo, e se colocou perto do altar. E ele ali agora, ele falou: não, agora a gente vai estar ministrando. E aquela mulher começou a chamar ele: pastor, pastor, eu preciso falar com o senhor. Ele falou: calma aí que eu vou orar.
daqui a pouco, espera um pouquinho. Ela falou, não, mas pastor, preciso falar contigo. Eu falei, irmã, tenha paciência. Eu vou falar contigo daqui a pouco. Deixa eu orar primeiro. E ela, não, mas eu preciso falar. E aquilo foi irritando ele. E aquela mulher ali batendo e falando e pedindo para falar com ele. E ele ficou com tanta raiva, ele disse, que ele chegou, botou a mão sobre ela e falou assim, recebe em nome de Jesus. E ela caiu lá no chão, ficou lá estribuchada lá no chão. E ficou lá, e ele começou a ministrar. Mas ele disse que ele ficou com raiva. Não sabia o que Deus estava fazendo. E aí ele ministrou naquele dia, foi embora. Não ficou sabendo de nada. Tempo depois, ele ficou sabendo da história daquela mulher. Aquela mulher, quando ele chamou todo mundo que tinha problema no útero, né? E problema de esterilidade. Aquela mulher foi à frente porque ela tinha tido um problema de enfermidade e tinham tido que remover o útero dela. Ela não tinha útero mais, mas ela estava acreditando que Deus poderia curá-la para que ela pudesse ter um filho. E quando ela veio à frente, ela não se encaixava com o chamado, então ela falou, eu posso estar em pecado, então eu vou pedir autorização para ele, para receber a oração. E ela estava batendo lá pedindo, por isso que ela estava pedindo. Só que o que ele não imaginava, quando ele ministrou sobre ela, Deus deu um novo útero para ela. Ela não tinha problema de enfermidade, ela não tinha esterilidade, ela não tinha útero. E aquela mulher engravidou. E aquela mulher teve um filho. Deixa eu falar para você, acaso alguma coisa demasiado difícil para Deus? Fala para o teu irmão, e Deus quer glorificar o nome dEle através dos teus problemas. Aleluia. Terceira lição. O que eu aprendo com Ana aqui? Que na nossa caminhada de fé com Deus, nem tudo serão flores, irmãos. Existirão espinhos também na nossa caminhada, né? Às vezes a gente fica se perguntando, por que eu estou passando por isso tudo? Estou passando uma luta tremenda. Teve uma vez que, eu já contei 50 mil vezes, vou contar 50 mil vezes, uma. Minha esposa teve um sonho, Deus mostrava para ela 2 flores. Uma com espinho e outra sem espinho. Falou para ela, escolhe. Qual que você escolheria? Sem espinho. Para que eu vou querer trabalho? Para que eu vou querer sofrimento na minha vida? A gente não quer também. Mas eu quero falar, meu irmão, às vezes alguns sofrimentos são necessários. O Senhor diz na sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas eu quero te dizer, mas mesmo diante dos espinhos da vida, Deus pode nos capacitar a ter alegria. Porque a nossa alegria não está nas circunstâncias. A minha alegria vem de uma pessoa, Jesus Cristo. Eu posso estar passando por luta e adversidade que for, mas a minha alegria independe das circunstâncias. A minha alegria depende da pessoa que eu sirvo. E aí eu quero te mostrar como a palavra de Deus descreve o coração de Ana. Talvez você venha se identificar com ela. Ana estava amargurada da sua alma, aflita, mulher atribulada de espírito, ansiosa, irritada e triste. Esse era o coração de Ana. Sabe por que Ana não conseguia se alegrar em meio às tribulações, irmãos? Porque ela não conseguia enxergar o que ela tinha. Ela só conseguia enxergar o que ela não tinha. E é interessante porque havia um outdoor dentro da casa dela, para jogar na cara dela todos os dias o que ela não tinha, que era Penina com seus filhos. Mas eu quero te perguntar, o que Ana tinha que Penina não tinha? Ana tinha o amor do seu marido.
Eucana, olha o que diz o versículo 4 e 5. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções, destes a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção, por quê? Porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. É interessante porque Eucana pegava e dava a porção dobrada, porque a porção dobrada era dada para os filhos primogênitos. Eles recebiam a porção dobrada da herança do pai. Só que Ana não tinha filho. Então Eucana dava, porque amava a Ana, dava porção excelente para Ana. E Penina odiava a Ana, porque achava que Ana estava roubando aquilo que era dos seus filhos. Então Ana tinha o amor do seu marido. Ana tinha um coração cheio de fé, irmãos. Essa mulher aqui é uma mulher de fé. Mesmo diante das adversidades, ela não desistiu dos seus sonhos. Ana tinha a presença do Senhor na sua vida. Aleluia. Penina só tinha filhos, irmãos. Penina só tinha filho. Você vai ver que essa Penina é uma mulher amargurada. É uma mulher infeliz. Tem muita gente, irmãos, que está se entristecendo porque só olha para aquilo que não tem na sua vida. Porque olha às vezes para os ímpios, para o que os ímpios têm, e olha para o que eles não têm. Olha para o carro do ímpio, olha para a casa do ímpio, olha para o casamento do ímpio, olha para o filho do ímpio, para o bom trabalho do ímpio. Mas eu quero te dizer aqui essa noite, irmãos, mas você tem o amor de Deus sobre a tua vida. Mas você foi alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas você tem a presença do Espírito Santo na tua vida. Você tem o teu nome escrito no livro da vida. Você tem Jesus. E muitas dessas pessoas que só têm dinheiro, só têm coisas, não tem o que você tem. E eu quero te dizer que as coisas desse mundo são passageiras, mas as coisas de Deus são eternas. Glórias ao Senhor. É interessante. Estava aqui orando pelas famílias, falando sobre permitir que Deus dirija a sua vida. E diante disso, de olhar para aquilo que você tem, para não olhar para aquilo que você não tem, eu me lembro de Noemi. Diz a palavra do Senhor que Noemi morava com seu marido e seus filhos em Belém, a casa do pão, onde Jesus nasceu, em Belém, da Judéia. Só que na casa do pão faltou pão. E eles, pensando que Deus não ia sustentá-los em Belém, partiram para Moabe. E ali em Moabe, Noemi perde o seu marido e perde seus 2 filhos. E perde os seus bens. E aí só sobram 2 das suas noras. E ali ela se despede de uma. Só que diz a palavra do Senhor que Ruth se apega a Noemi, diante daquela situação. E Noemi, diante daquela situação, ela fala assim: olha, não me chame mais de Noemi, porque o nome Noemi significa doçura. Não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Amargura, porque eu estou amargurada de alma, porque a mão do Todo-Poderoso pesou sobre mim. Deus não tinha dirigido eles para Moabe. Deus não queria que eles fossem para Moabe. Eles foram seguindo seus próprios caminhos. E estava colhendo as consequências, mas estava tudo colocando no crédito, na conta de Deus. Só que Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão misericordioso que coloca uma Ruth na vida de Noemi. Essa mulher toda arrebentada. E aí Deus usa essa Ruth para restaurar, para transformar a tristeza de Noemi em alegria. Porque através de Ruth, Noemi tem um neto. Através de Ruth, ela casa com Boaz, um familiar de Noemi. Os seus bens são resgatados e a sua alegria
ela é restaurada. Eu queria que você voltasse aqui apenas uma página. Ruth, aqui capítulo 4, no versículo 13, diz o seguinte. Só voltar uma paginazinha aí, Ruth capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ele passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome desse. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. E esse foi o pai de Jessé, pai de Davi. Meu irmão, Ruth teve simplesmente o avô daquele que seria o rei de Israel. E Deus, através do que ela tinha, restaurou a vida de Noemi e a sua alegria, irmãos. Eu quero dizer para você, eu não sei qual é a situação que você esteja vivendo hoje. Talvez você esteja vivendo uma situação trágica. Talvez você esteja vivendo o pior momento da tua vida. Mas eu quero te falar, Deus me deu uma frase essa noite, que falou muito ao meu coração. Deus transforma as tragédias da nossa vida em grandes vitórias. A morte de Jesus foi uma tragédia para os discípulos, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, se transformou em uma grande vitória. Daniel ir para a cova dos leões foi uma tragédia, mas Deus o livrou e se transformou em grande vitória. Não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que existe um Deus que é poderoso para transformar as tragédias da nossa vida em grandes vitórias. Aleluia. Ela voltou para Belém, irmãos. Às vezes Deus faz a gente voltar lá para o começo, mas é lá em Belém que Deus vai nos restaurar. Em nome de Jesus. Está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você essa noite? Quando a minha filha nasceu, perguntaram para mim: poxa, pastor, por que depois de 17 anos outra filha? Hoje meu filho vai fazer 21, né? Minha filha tem 4. Na época, quando a minha filha nasceu, perguntaram para mim: por que um filho agora? Eu respondi: propósito de Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu já tinha passado por lutas, irmãos. Eu não estou falando aqui para desencorajar ninguém, não. Mas eu ouvi de uma vez, um pastor tinha acabado de entrar no ministério, pastor Saulo. Quando ele foi ordenado, chegou em Nova Iguaçu. Não, o bispo Rubens conversou com ele e falou assim: olha, bem-vindo ao sofrimento. E eu falo para os irmãos, já tinha passado por lutas, já tinha passado por adversidades, mas eu nunca imaginei a estar passando as coisas que eu tenho passado nos dias de hoje. E como Deus tem sido gracioso e me sustentado. E muitas vezes quando a gente caminhava e não via nosso filho na presença do Senhor, isso entristecia demais o meu coração. E Deus começou a ministrar o meu coração: você só está olhando para aquilo que você ainda não tem. Olha para aquilo que você tem. E Deus falou claramente comigo que Isabela veio nesse tempo, porque ela é o consolo de Deus para a minha vida e para a vida da minha esposa. Às vezes Deus não vai tirar o problema, irmão. Mas vai trazer coisa que vai consolar teu coração, para você suportar a passar aquilo que você tem que passar para cumprir os propósitos de Deus. Ainda que você esteja passando por um momento difícil na sua vida, um momento de adversidade, você pode se alegrar sim.
Mas para isso você precisa tirar os olhos daquilo que você não tem e começar a enxergar aquilo que você tem e que Deus colocou na sua vida para ser uma bênção para você. Às vezes você não tem mais marido, mas você tem filho. Às vezes você não tem filho, mas você tem marido. Às vezes você não tem marido e filho, mas você tem um amigo. Você tem um grupo familiar. Você tem irmãos que te amam. Para de olhar para aquilo que você não tem. E começa a olhar para aquilo que você tem, que Deus tem colocado na tua vida para te abençoar. Em nome de Jesus. Eu aprendo com Ana, irmãos, que Deus usa o aperto em nossas vidas para extrair o melhor de nós. Quando Deus quer nos aperfeiçoar, quando Deus quer trazer crescimento, Ele nos aperta. Ele nos espreme. É igual aquela cana, né? De vez em quando a gente fala lá no grupo familiar, faz caldo de cana com pastel, né, Rafael? A cana, meu irmão, você descasca ela e vai passando. Aí passa uma vez, aí passa outra vez, esmaga, e depois você torce ela e coloca de novo. Esmaga. Quando você pensa que não vai sair mais nada, você esmaga de novo e coloca lá. Meu irmão, às vezes as situações, as adversidades da vida são as formas que Deus está usando para extrair o melhor de nós. Deixa eu falar para você aqui essa noite. Ninguém amadurece na fé enquanto está tudo bem. É na adversidade que Deus opera de uma forma mais profunda em nossos corações. É na adversidade que a sua fé cresce e se fortalece em Deus. É na adversidade que Deus gera em nós músculos espirituais. É na adversidade que Ele molda o nosso caráter à semelhança de Cristo. É na adversidade que Deus gera perseverança. E através da perseverança, experiência. E através da experiência, esperança. É nas adversidades que Deus gera em nós um coração mais quebrantado diante dEle. Enquanto está tudo muito bem, meu irmão, Deus tem dificuldade de trabalhar em nossas vidas. Mas basta a gente estar todo arrebentadinho, todo amassado, todo moído, que a gente se rende rapidinho para o Senhor. Querido, se você está passando por um aperto de Deus, é porque Ele deseja extrair o melhor de você. Aleluia. Eu aprendo com Ana também, que se eu desejo que os propósitos de Deus se cumpram na minha vida, eu preciso ser uma pessoa perseverante. Pergunta, irmão, você é uma pessoa perseverante? Ana tinha um alvo, você tem um alvo? Ana tinha um objetivo, você tem um objetivo? Ana tinha um alvo e estava disposta a pagar o preço que fosse necessário para alcançar o seu objetivo. Ana não olhou para o tamanho do problema, ela olhou para o tamanho do seu Deus. Eu imagino que Ana, quando ia para a casa do Senhor, ela se lembrava de Sara, ela se lembrava de Raquel, ela se lembrava de Rebeca, mulheres que tiveram os mesmos problemas que ela, mulheres de Deus, que edificaram a casa de Israel, mas que passaram pela esterilidade, mas que buscaram a Deus, e Deus restaurou a sorte delas. E eu creio que quando Ana ia para lá, ela falava, olha, se Deus fez na vida delas, Deus também pode fazer na minha vida. Ana não permitiu que o tempo de espera fizesse ela esmorecer na sua fé. Ela permaneceu firme na sua confiança em Deus. Você talvez esteja orando, você esteja chorando, você esteja clamando, querendo desistir. Eu quero falar para você, não desista agora. Seja perseverante. Ora mais um pouco. Chora mais um pouco. Fica firme porque a tua vitória está vindo. E Ana teve que vencer os inimigos da fé.
Sabia que você tem alguns inimigos da sua fé? Primeiro inimigo da fé de Ana, a voz da afronta. Voltando lá, 1 Samuel, no versículo 6 e 7. Sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Por que Penina irritava ela? Para desanimar. E Penina chegava e pegava leve, irmãos. Penina chegava e dizia: você é uma inútil, nem para gerar filho você serve. Eucana ainda não te largou porque ele tem pena de você. Você é tão fracassada que nem Deus quer saber de você. Você é tão ruim que Deus te deu um ventre seco. E aquilo ali entristecia Ana. Aquilo ali feriu o coração dela. E eu aprendo com Ana que eu devo guardar o meu coração. Porque o objetivo de Satanás é que através das afrontas ele consiga nos desanimar. Mas quanto mais Penina afrontava Ana, mais Ana buscava a Deus. Glórias ao Senhor. Ana, irmãos, ela não revidava a afronta. Isso aqui também é lindo, irmãos. Quando Penina atacava, aí que ela buscava. Era combustível. Às vezes quando eu sofro uns ataques de Satanás, eu falei: agora Satanás, agora que eu vou orar mais. Vou mandar fogo na tua cara e vou permanecer mais firme. Porque as tuas guerras, a tua luta, o teu ataque é uma forma que Deus está mostrando para mim que as minhas orações estão dando efeito. E eu busco mais. E Ana, quando era afrontava, ela não revidava. Ela não pagava com a mesma moeda. Sabe o que ela fazia? Ela apresentava a sua causa diante de Deus. É como se ela falasse: Senhor, eu estou me afrontando, mas eu não vou dar a resposta. Quem vai dar a resposta no dia de amanhã vai ser o Senhor para eles. Entrega tuas afrontas, aquilo que pessoas têm lançado contra você, apresenta diante de Deus. Deixa Deus responder por você. Em nome de Jesus. A segunda voz, a primeira é a voz da afronta, a segunda voz é a voz do conformismo. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ana, você precisa se conformar com essa situação. Você não nasceu para ser mãe. E aquilo machucava a Ana. Ana, você é estéril, você precisa aceitar que a sua situação não tem jeito, acabou. Ana, vem cá, deixa eu falar contigo. Para de pensar nesse negócio. Pense em mim, chore por mim, liga para mim. Não liga para ele. Eucana está falando isso, irmão. Que ela se conformasse. Não se conforme em entregar o seu casamento, o seu filho nas mãos do inimigo, irmão. Não se conforme. Se você ainda não conquistou a resposta de Deus para as tuas orações, continua permanecendo firme. Terceira voz que ela teve que vencer, a voz da injustiça, versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, vai ser nazireu, sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada.
Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ana está ali se derramando perante o Senhor, colocando a sua vida diante de Deus, a sua petição. E está sendo julgada, está sendo criticada. Infelizmente, irmãos, existem pessoas que estão de fora do nosso problema. E eu falo de experimentar isso, tá, irmãos? Existem pessoas que estão fora do nosso problema e ao ver algumas reações estranhas nossas, em nossas vidas, nos julgam, nos acusam e nos condenam, porque não têm a mínima noção do que se passa no nosso coração. Mas eu quero te dizer essa noite, querido, ainda que ninguém entenda o que você está passando, Deus entende. Deus entende. E eu aprendo com Ana. Se eu pedir a Deus alguma coisa de acordo com a vontade dEle, então Ele fará. No tempo dEle, mas Ele fará. Sabe por que Eli achou que ela era uma filha de Belial que estava embriagada? Porque o culto ao Senhor estava corrompido. Os filhos de Eli, Ofni e Finés, eram corruptos, eram prostitutos. Eles se deitavam com as mulheres que vinham servir no templo. Eles se embriagavam, eles roubavam as ofertas do Senhor. Então o local ali estava corrompido. Por isso que ele estava achando que Ana estava debaixo do mesmo espírito. Mas é interessante, Ana não deu ouvidos para a voz da afronta. Ana não deu ouvidos para a voz do conformismo. Ana não deu ouvidos para a voz da injustiça. Mas essa mulher estava tão ligada em Deus, que quando aquele sacerdote abriu a boca para falar uma palavra de Deus, ela falou: não saiu dele não, isso aí foi Deus falando comigo. Ela recebeu aquela palavra, e a palavra foi o seguinte: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Glórias ao Senhor. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela recebeu aquela palavra do Senhor. Aprenda algo aqui com Ana. A princípio, Ana queria satisfazer o seu ego. Eu quero ter um filho, pô. Também quero ter, você capaz de ter um filho. Depois ela queria ter um filho para agradar o seu marido. Depois ela queria ter um filho para calar a boca dos seus familiares e de Penina. Até o dia que ela foi à casa do Senhor. Às vezes a gente está tão fechado nos nossos próprios problemas, né? E ela viu ali que havia uma necessidade na casa do Senhor. O ministério sacerdotal estava corrompido. E ela fala o seguinte: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolvê-lo, para que ele venha servir todos os dias da vida dele, seja consagrado ao Senhor. Era como se Deus olhasse assim: olha, o pedido estava correto, eu quero te dar um filho. Mas a motivação não estava. Agora está tudo ajustadinho. Então agora eu posso te dar um filho. Talvez você está fazendo o pedido certo. Revelação fresquinha do Senhor.
Talvez você esteja fazendo o pedido certo, mas a motivação está errada. Será que aquilo que Deus colocar na tua mão você vai usar como instrumento de bênção para a vida de outras pessoas? Deixa Deus moldar as motivações do teu coração. E aí, então Deus respondeu a oração de Ana. No capítulo 2, no versículo 21, irmãos. Ana pediu o que para Deus? Ana pediu glória. E o que Deus deu para ela? Versículo 21 do capítulo 2. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Eu quero te dizer, querido, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Aleluia! Deus pode fazer além daquilo que você tem pedido diante dele. Aleluia! Eu queria que você se colocasse de pé.